Boa tarde, meu nome é Vidal, eu sou professor de História da Escola Gessé Pinto Freire, localizada no município de Boa Saúde, Rio Grande do Norte. Esse ano nós decidimos fazer alguns vídeos aulas para facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. Esse vídeo inicial foi feito para o pessoal do 9º ano, que está concluindo o ensino fundamental. E o primeiro conteúdo que nós vamos estudar no 9º ano é a proclamação da República do Brasil. Antes da gente chegar às causas da proclamação da República, vamos fazer um pequeno apanhado do que ocorreu antes de chegarmos a esse momento. Em 1500 o Brasil é descoberto. Esse termo descoberto já falamos várias vezes e a maioria dos historiadores considera errado. A palavra mais correta seria chegada, o achamento do Brasil, tá certo? Então vai de 1500 em 1808 a família real chega ao Brasil. Antes disso o Brasil passou de 1500 a 1808 como Brasil colônia, e a partir de 1808 a família real vem para o Brasil. Em 1815 o Brasil se torna Reino Unido de Portugal. Em 1822 é decretada a independência do Brasil e chegamos a 1889 com a proclamação da República. A proclamação da República, o que o estudante tem que saber é as causas que fizeram com que ocorresse a proclamação da República no Brasil. E essas causas ela envolvem particularmente 4 questões. Isso aqui é muito importante. Seria a questão abolicionista, a questão religiosa, a questão militar e a questão republicana, tá certo? Essa primeira questão aqui, abolicionista, envolve aquelas leis que foram feitas, que culminaram em 1888 com a Lei Áurea, que vai decretar a libertação de todos os escravos no Brasil. Com isso, os fazendeiros de café, situados principalmente em São Paulo, eles vão perder seus escravos e não vão receber nada em troca. Então eles já vão ficar meio, vamos dizer assim, com o pé atrás com a monarquia de Dom Pedro II. Então isso aqui já vai ser importante, porque o imperador Dom Pedro II ele vai perder o apoio dos grandes latifundiários, principalmente de São Paulo. A segunda questão é a questão religiosa. No Brasil, nessa época, a Constituição estabelecia que a religião católica era a religião oficial aqui do Brasil. Então, qualquer norma que viesse da Igreja Católica, emitida pelo Papa, quando chegava aqui o Brasil, Dom Pedro II ele podia dar seu aval positivo para aquela norma ser aplicada aqui no Brasil, ou não. Ele poderia simplesmente desconsiderar aquelas normas e não aplicá-la aqui no Brasil, tá certo? Mas vai acontecer que a Igreja Católica vai estar com um pequeno problema com a maçonaria, que é uma instituição secreta, e o Papa vai estabelecer uma bula, uma norma, dizendo que os padres, eles não poderiam ser, aquele pessoal ligado à Igreja Católica, não poderia ser da maçonaria. E Dom Pedro II, que tinha muito apreço pela maçonaria, ele não vai aceitar essa aplicação dessa bula, dessa norma aqui no Brasil. Mas acontece que 2 bispos, um bispo de Olinda e um bispo de Belém do Pará, eles vão aplicar essas normas da Igreja Católica e vão expulsar aquele pessoal ligado à Igreja Católica que são maçons. Com isso, Dom Pedro, que não aceitou a aplicação dessas normas, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar prender esses 2 bispos. E aí vai ter uma questão chamada de questão religiosa entre o Papa, entre a Igreja Católica e o Imperador. Depois eles vão se acertar com o período, a prisão dos bispos vai ser revogada, mas ficou também um problema com a Igreja. Então ele já tinha problema com os grandes latifundiários, vai ficar com problema também com a Igreja Católica. A terceira questão é a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, a maior guerra do continente da América do Sul, os militares eles vão voltar com um exército mais organizado e vão se sentir no direito de exigir mais participação política
e participação em toda a sociedade aqui do Brasil. E vai acontecer que alguns militares eles vão começar a se expressar, a falar, a criticar algumas situações e vai terminar um deles, chamado de Sena Madureira, sendo preso. Essa prisão, a cúpula do Exército, liderada por Deodoro da Fonseca, não vai aceitar essa prisão e também vai bater de frente com o imperador. E a questão republicana é que, a partir de 1870, começa a surgir no Rio de Janeiro e em Itu, em São Paulo, a fundação de vários partidos republicanos. Ou seja, o Brasil era monarquia e que começa a se formar vários clubes republicanos. Então, pessoal, temos aqui a questão abolicionista, a questão religiosa, a questão militar e a questão republicana como as principais causas da proclamação da República. Tudo isso aqui vai culminar no dia 15 de novembro de 1889 com o Marechal Deodoro da Fonseca proclamando a República no Brasil.